Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar 3 versículos aqui em Moroni, capítulo 10, versículo 27, 28 e o versículo 29, tá bom? Começando aqui no versículo 27, diz assim: Exorto-vos que vos recordeis essas coisas, porque se aproxima rapidamente a hora em que sabereis que não minto. Bom, aqui ele está se referindo também ao versículo anterior, que ele falou que não mente. Ali ele falou que nada, se as pessoas morrem em seus pecados, elas não vão poder habitar com Deus. E por que ele fala que ele não mente sobre isso? Porque ele está falando sobre a própria palavra de Deus, que nada impuro pode habitar com Deus. Então, primeiro temos que ser purificados de nossos pecados por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, por isso ele fala aqui, que vai chegar rapidamente a hora, né, que vamos saber que ele não mente. Pois ver-me-eis no tribunal de Deus, o Senhor Deus, e ele dizer-vos-á: não vos anunciei minhas palavras, que foram escritas por este homem, como alguém que clamasse dentre os mortos? Sim, como alguém que falasse do pó. Então, ele está falando que no dia do julgamento, né, Cristo vai mostrar e vai falar: ó, eu vos anunciei as minhas palavras que foram ditas por este homem, como alguém que clama do pó, alguém que já passou. Porque, por exemplo, nós temos o registro agora, a Bíblia, por exemplo, o registro do livro de Mórmon, é de profetas que já passaram, já foram pro pó, já morreram, tá bom? Então é como se clamassem dos mortos ali. Ele continua: anuncio essas coisas para que o cumprimento das profecias, e eis que elas sairão da boca de Deus, do Deus eterno, e suas palavras sibilará de geração em geração, e Deus mostrar-vos-á que aquilo que escrevi é verdadeiro. Bom, novamente ele está falando do registro aqui, né? Ele já havia pedido anteriormente para que nós pudéssemos orar e perguntar a Deus que é verdadeiro. E aqui ele fala que ou você vai saber agora, perguntando a Deus, ou no último dia o próprio Deus vai falar: eu mandei esse homem escrever essas palavras, tá bom? Aqui eu achei interessante, né, que ele fala que as suas palavras, né, sibilará. Essa palavra sibilará aqui, ela significa produzir um som agudo como assovio. Ou seja, as palavras do livro de Mórmon é como... Sabe quando a pessoa... Eu não sei assoviar, né? Mas a pessoa dá aquele assovio alto assim, né? E chama a pessoa de longe. É isso. As palavras está chamando as pessoas, chamando o assovio, inclusive, né? Para chamar a atenção das pessoas. É algo... Sai alto, é um som agudo alto, chamando as pessoas para perguntar a Deus, estudar o livro de Mórmon, é isso, né? Então ele fala que as suas palavras sibilará, né? Então esse sibilará aqui, ó, o que diz no dicionário, né? O que significa? Produzir som agudo como de um assovio, não, assobio. Assobiar, ciriar, silvar, né? As palavras vão silvar também, né? Significa acima de sua cabeça como uma bala sibilou. Ele dá o exemplo de uma bala, né, num tiroteio, quando a bala passa por cima da cabeça, assim, você vê ouve só o som da bala, você não vai nem ver a bala, mas você ouve aquele som, assim, nossa, quase pega em mim, só pelo som. Então ele está falando que essas palavras sibilará, as pessoas vão ouvir, é um clamor do Senhor chamando as pessoas aqui, tá bom? E ele também mencionou nesses 3 versículos aqui, que ele anuncia essas coisas como cumprimento da profecia. Então aqui ele está se referindo a Isaías capítulo 29, e ele mesmo vai falar uma parte do versículo, né? Vamos lá, ele continua aqui, ó, que Cristo vai dizer, né? Não vos anunciei as minhas palavras que foram escritas por este homem, como alguém que clamasse dentre o pó. Então essa é a parte que ele está citando em Isaías 29, versículo 4, como alguém que clamasse dentre os mortos, né? Como alguém que clamasse desde o pó. Vamos lá em Isaías 29 conferir. 29, versículo 4, diz assim: e então será abatida, e falará desde o pó da terra, e tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz desde debaixo da terra, como a de um espírito familiar, e a tua fala sussurrará desde o pó. Então aqui em Isaías 29 está citando um livro que surgiria em nossos dias, que sairia do pó, sairia da terra.
O livro que nós conhecemos que veio da terra, né, que saiu da terra, porque o próprio Moroni esconde esses registros embaixo da terra, é o próprio livro de Mórmon aqui. Aqui fala que é como um espírito familiar. Familiar, conexão de família. Por exemplo, o livro de Mórmon, a raiz do livro de Mórmon é da casa de Israel, né? Tanto os nefitas como os lamanitas, a família de Leí que veio para cá, para esse continente, eles eram da tribo de José, né? Eram da tribo de Manassés e também da tribo de Efraim. Então veja que o espírito é familiar do livro, não é algo estranho o livro, ele pertence à casa de Israel. Esse livro pertence à casa de Israel. Depois a gente vê também os mulequitas, né, que são da tribo de Judá, que também estão no continente, eles se misturam aqui, mas está tudo entre família, é algo familiar aqui para nós, né? Não é algo estranho. Eu marquei aqui também, né, segundo Nef, capítulo 33, versículo 11, né, o próprio Nef também falando, né, que as pessoas podem até julgar essas palavras aqui, mas que no último dia Cristo vai mostrar que elas são verdadeiras. Então, segundo Nef 33, 11 diz assim: e se elas não são as palavras de Cristo, julgai vós, né? Julga, né? Se você quer julgar que essas não são as palavras de Cristo, julgais vós. Porque no último dia, Cristo vos mostrará com poder e grande glória que são suas palavras. E vós e eu estaremos face a face ante o tribunal, e sabereis que ele me mandou escrever essas coisas, apesar de minha fraqueza. Então, aqui Nef também falando a mesma promessa aqui que Moroni, né? Que esse registro é verdadeiro, que no último dia Cristo vai mostrar. Mas o importante é saber agora, porque agora dá tempo de nós aplicarmos, né, o que nós aprendemos por meio do livro. Se não aprender agora, vai saber mais tarde, né? Melhor saber aqui do que no tribunal de Cristo. Lá ele também diz em 2 Nef, capítulo 3, versículo 19, o seguinte: e as palavras que ele escrever serão as palavras que eu, de minha boca, julgar conveniente que chegue ao fruto de teus lombos. E será como o fruto de teus lombos lhe clamasse desde o pó, porque lhe conheço a fé. Frequentemente, né, as pessoas que estão escrevendo aqui no livro de Mórmon, eles citam Isaías aqui como a profecia desse registro surgindo aqui. E clamarão desde o pó, ou seja, pessoas que já morreram, né? O livro sairá debaixo da terra. Esse que é o significado de sair do pó, né? Sim, e clamarão arrependimento a seus irmãos até mesmo depois de muitas gerações se haverem passado. E acontecerá que seu clamor será ouvido, sim, de acordo com a simplicidade de suas palavras. E também o versículo 13, lá em 2 Nef 33, 13 diz: e agora, meus amados irmãos, todos os que são da casa de Israel e todos vós confins da terra, falo com a voz de quem clama do pó, a Deus, até que chegue aquele grande dia. Que também é uma despedida, né? Falando que naquele dia nós vamos saber, né, que realmente esse registro ele é verdadeiro. Tá bom? Mas não precisamos chegar lá, conforme eu falei, no dia do juízo final. A gente pode perguntar a Deus, ele já deixou isso para nós, né? O privilégio de perguntar a ele e saber por nós mesmos que esse registro é verdadeiro. Último versículo aqui, eu peguei Mórmon capítulo 9, versículo 30. Aqui eu acho que diz aqui, ó: eis que eu vos falo como se vos falasse dentre os mortos, porque sei que tereis minhas palavras, né? Então aqui é Mórmon citando, né, finalizando o registro dele e também mencionando que ele fala, né, porque ele sabe que essas palavras chegarão a nós. Então ele fala: falo como dentre os mortos, porque eu sei que eu já vou ter morrido, mas essas palavras vão chegar até vocês, tá bom? Então a mensagem de hoje é esses 3 versículos aqui, tá bom? Do Moroni capítulo 10, versículo do 23 ao versículo 29, tá bom? Eu quero agradecer, hoje é mais corrido, hoje eu tenho, sempre quando é na quinta eu gravo do carro porque é correria para mim, e aí eu tenho menos tempo de estudar, né? É 30 minutos só que dá tempo ali na correria, mas o importante é nós estudarmos todos os dias, tá bom? Então gratidão pela constância de vocês de todos os dias a gente estudarmos juntos.
compartilho essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.